amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de São Gonçalo, estamos dando início a mais uma reunião doutrinária e nós convidamos a todos vocês para estarem conosco, ouvindo com atenção o seminário Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que será feito pela Nilska Medeiros de Lima e Lira. Com certeza, teremos a oportunidade de aprender muito com esse seminário que fala de um dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado através do Divaldo Pereira Franco. Eu vou dar prosseguimento ao estudo que iniciou essas semanas de abordagem do tema da nova era. O mês de julho, para quem não sabe, foi todo sobre esse tema e nós resgatamos os seminários que nós já havíamos feito na outra casa, trouxemos uma versão compacta para cá para mostrar como os espíritos superiores estão trabalhando dia muito, aliás, desde a codificação de O Livro dos Espíritos, para entrarmos na nova era, na era de regeneração. Então, eu fiz no primeiro domingo do mês de julho a primeira palestra sobre o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E hoje eu vou dar prosseguimento ao livro, já que eu priorizei um dos fatos do livro, e vamos dar sequência, porque é muito interessante a gente ver o trabalho dos espíritos superiores. Peço desculpas pela voz, mas se vocês vibrarem positivo, eu terminarei a palestra com voz. Se vocês ficarem muito irritados, vibrarem negativos, eu vou continuar a palestra do mesmo jeito, só que sem voz. Então, eu espero, confio que vocês estarão mandando vibrações positivas para mim. Bem, então, o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos abordou a enorme quantidade de espíritos encarnados com problemas mentais, tantos problemas mentais por desarranjo do cérebro, quanto problemas mentais por transtornos espirituais obsessivos, e abordou o grande número de usuários de drogas, de álcool e de vários tipos de drogas. E aí, talvez não tenha ficado tão claro o link desse livro com o tema transição planetária. A palestra do Eduardo foi claramente mostrando a transição, né? O próprio título do livro apresenta lá, transição planetária. Esse aqui, a princípio, daria para perguntar, o que tem a ver transtorno psiquiátrico com nova era? Então, o que os espíritos estão mostrando aqui? Que nesse momento de transição, onde a gente deixa a era antiga de provas e expiações e entra na era nova de regeneração, para daí, em pouco tempo, passar para a era de mundo feliz, os espíritos que ainda precisam de oportunidade de renovação, que ainda se comprazem no mal, eles precisam ter a mesma oportunidade que todos nós. Deus é infinitamente justo. E uma das bases da justiça é a igualdade de oportunidade. Então, esses espíritos que estavam nas trevas, sofrendo as consequências dos males por eles mesmos provocados, que assumiram para si uma série de características, de viciações, de imperfeições, das quais se comprazem ainda, eles precisavam ter uma chance, de uma nova oportunidade para se decidirem pelo bem, ou, se decidirem usar o livre-arbítrio e continuar no mal, seriam avisados que não teria mais espaço para eles na Terra. Tanto na Terra encarnados, quanto na Terra desencarnados. Porque esses espíritos que estavam lá, muitas das vezes 4.000 anos ou mais, nas regiões infelizes, nas regiões inferiores, eles são terráqueos, eles são da Terra, eles estão na psicosfera da Terra, só não estavam encarnados.
e precisavam encarnar. Por isso que nós vemos hoje a Terra repleta de espíritos que se comprazem no mal, que expõem as suas viciações como se fossem troféus. A gente vive hoje num período muito tumultuado, onde estamos lidando no lar, no trabalho, na sociedade, com espíritos que trazem imperfeições imensas e que querem colocar aquilo como estatutário, como instituído, como um direito de cidadania. E nós, os espíritas, que já conhecemos os verdadeiros valores necessários para a renovação individual e coletiva, nós devemos servir para eles de exemplos e não nos deixar envolver, conduzir pelas esquisitices que eles trazem para a Terra. Eles têm o direito de ser esquisitos. Eles estão em processo de renovação. Nós temos o dever de apresentar para eles a conduta espírita, tal qual a doutrina vem nos apresentar do Evangelho. Então, por isso que o capítulo tratou de transtornos psiquiátricos e obsessivos, porque todos os transtornados psiquiátricos e obsessivos estão, se não quase todos, encarnados. Os outros estão saindo da Terra, nas expiações coletivas, nos incidentes climáticos, nas doenças que estão aí assolando e matando uma quantidade enorme de pessoas todo dia e que muita gente aqui não sabe, porque a própria mídia não divulga tanto. Então, tem um grupo grande já saindo da Terra e tem um grupo com a última chance. O livro tratou de uma parcela desse grupo. Mas quem assistiu lembra que nós abordamos a implantação de uma reunião de desobsessão num hospital psiquiátrico. Toda a programação que os espíritos superiores fizeram para atender a um grupo de encarnados ligados a um hospital psiquiátrico espírita para ampliar as atividades espíritas dentro daquele sanatório. E veio uma equipe grande das esferas superiores, com Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Inácio Ferreira, Juliano Moreira e muitos outros espíritos deixaram a colônia deles acima da crosta da Terra e acamparam aqui na crosta da Terra para a implantação do trabalho. Enquanto o trabalho se desenrolava e eles esperavam as semanas se sucederem, os encarnados se organizarem e darem a resposta para a programação espiritual que foi feita, eles não ficaram ociosos, porque o espírito superior não fica ocioso. Quem fica ocioso é o espírito obsessor, que fica te tocaiando, te observando, te espreitando até o momento da sua invigilância para te influenciar. O espírito superior acha sempre ocasião de servir. Então, enquanto eles estavam esperando desenrolar dos acontecimentos lá do Hospital Psiquiátrico Espírita, eles fizeram um grupo, aliou-se a eles o Petitinga, fizeram um grupo e foram visitar centro espírita. O espírito superior adora visitar centro espírita. Então, volta e meia tem caravanas. Nossa casa espírita já teve mais de uma informação em determinado momento, muitas das vezes por revelação mediúnica ou intuitiva, de que grupos de espíritos superiores têm vindo observar o trabalho e verificar se pode contar com essa casa espírita para a colaboração no trabalho. Então, nós vamos ver então essa segunda parte. O trabalho do bem prossegue. Enquanto todas as coisas estavam se desenrolando lá no hospital psiquiátrico, eles foram visitar algumas casas espíritas. E aí, eles conversando entre eles, e o Filomeno narrando para nós, através da mediunidade do Divaldo Franco, a gente vê o que eles comentam. Eles dizem assim, que a tarefa deles era inspirar grupos mediúnicos ao estudo de O Livro dos Médiuns, rechaçado na maioria dos núcleos que se dedicavam à prática da mediunidade. À medida que se divulga o espiritismo e ocorrem adesões expressivas, nem todas as sociedades espíritas encontram-se equipadas de recursos doutrinários para orientar os recém-chegados.
através de cursos preparatórios para a aquisição de conhecimentos ou para o adestramento das faculdades mediúnicas. Mesclam superstições com meias-verdades, enxameiam as informações descabidas. Então, o que eles conversam? Que eles precisavam de uma força-tarefa, nesse momento de transição, para ir aos grupos espíritas, que tinham atividade mediúnica, e inspirá-los a ler o livro dos médiuns. Parece uma incoerência, uma coisa desnecessária, uma perda de tempo, não é? Mas não. Eles identificam que tem muito centro, taxado de centro espírita, que não estudam o livro dos médiuns, que os médiuns exercem a mediunidade de maneira prática, né? Sem nenhum conhecimento prévio, sem nenhum estudo prévio, ou utilizando obras que mesclam superstição com doutrina, e que eles precisavam incentivar ao estudo do livro dos médiuns, que é o Manual de Médiuns e Evocadores, codificado por Allan Kardec por momento da codificação da doutrina espírita. E aí ele fala que o que acontece? O espiritismo virou moda, não sei se vocês observaram, né? Tem novela espírita, tem filme espírita, o mercado de livro espírita virou um mercado lucrativo, onde não se prioriza a divulgação da doutrina, mas sim o lucro com temas relacionados à imortalidade, à reencarnação. Então, isso foi bom para o espiritismo, divulgou o espiritismo, por um lado, mas, por outro, criou-se brechas para que qualquer grupo que fale de mediunidade, que pratique mediunidade, que aceite reencarnação, se intitule grupo espírita, quando, na realidade, sem desmerecer aqueles que não são e dizem que são, é responsabilidade deles, a doutrina espírita ela é uma doutrina muito bem caracterizada, muito bem fundamentada. Um centro espírita, ele tem princípios muito bem estabelecidos. Ele não aceita determinadas práticas que tentam se imiscuir em outros centros, a título de modernidade, como a gente vai observar. Então, essa divulgação abriu brecha para que qualquer coisa fosse colocada dizendo que é centro espírita. É um centro espírita, mas tem a prática A, a prática B, a prática C. Então, não é centro espírita. É uma outra coisa. Vamos chamar de centro espiritualista, que abrange um conjunto de práticas maior, mas centro espírita é fundamentado nas obras codificadas por Allan Kardec. E aí, informações descabidas. Volta e meia, a gente conversa com pessoas, não, é que eu frequento um centro espírita lá, em tal lugar. Não, você estuda o quê? Não, eu não estudo não, porque como eu já sou médium formado, de berço, eu já cheguei, já fui para a cura. Eu já cheguei, já fui para a mediúnica, para a desobsessão. Mas vocês não estudam? Não. Eu estou querendo estudar agora, porque estou precisando, mas não há uma prática da casa. É uma prática, uma busca individual de alguém que tem nível de consciência. E os que não têm acham que não precisam estudar. Então, é isso que eles identificam e eles vão procurar interferir nas casas espíritas sem contrariar o livre-arbítrio de ninguém. Falta de estudo da doutrina, campeonato mediúnico. O que é campeonato mediúnico? Médium não espírita. Não tem médium vidente? Tem, não está na codificação, mas eu vou falar para vocês, existe o médium evidente, que ele quer ficar em evidência. Ele quer dizer que ele é o melhor médium, porque ele tem uma faculdade mais ostensiva. E aí fica um campeonato, querendo parecer mais do que o outro. Isso não tem lugar na casa espírita séria, porque o médium aprende que ele não tem privilégio. Pelo contrário, ele tem uma concessão divina, porque ele é mais endividado, mas está interessado em quitar a dívida. Então, quando você está endividado do cartão de crédito e está interessado em quitar a dívida, o que a operadora do cartão faz para você? Te dá um desconto?
facilita você pagar, porque você está interessado em pagar, você não é um caloteiro profissional. Então, a dívida moral é assim, você está interessado em pagar, a providência divina te dá uma concessão, então, eu vou te dar a mediunidade, porque você vai, à medida que quita a sua dívida pessoal, ajudar outros a quitarem a sua, identificar como é o sofrimento, como se pode evitar. Então, o médium é um endividado interessado em quitar a dívida, colaborando, ele está fazendo serviço para Deus para quitar a sua dívida. Não é alguém superior ao outro alguém. Então, não tem espaço de campeonato mediúnico no Centro Espírita Sério. Espíritos invigilantes e odientos operam nesses núcleos ao lado de médiuns invigilantes e ambiciosos por notoriedade. Então, às vezes, o indivíduo, enquanto médium, ele é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que quer aparecer. Na casa espírita, ele vai aprender que ele precisa ser e não parecer. Ser cada dia melhor. O que é ser cada dia melhor? Ser cada dia maior. Quem é o maior no reino de Deus? Perguntaram os discípulos a Jesus. É o que mais servir. Então, na casa espírita que estuda a doutrina, o médium vai aprender que se ele quer ser o maior, ele tem que mais servir. Servir desinteressadamente, não por notoriedade. E eles vão visitando e observando que em determinados grupos eles identificam isso. Portadores de facilidade da palavra, que tendo lido superficialmente alguma obra espírita, logo se acreditam possuidores de recursos para assumir responsabilidades e lideranças, criando grupos que dirigem com falácia, dando lugar a verdadeiros absurdos. Eles observaram. Vaidades, presunções humanas instigadas pelo egoísmo. Os grupos que surgem em torno da figura dos médiuns dificilmente adquirem maturidade doutrinária, porque o médium se torna um guru, que tudo sabe, que tudo pode, atraindo espíritos facciosos. Então, é até natural que um médium chegue à casa espírita com todas essas características, ou algumas, né? Se não todas. É natural do espírito precisando de renovação. E é bom que ele venha para a casa espírita, mas a casa espírita séria vai acolhê-lo e vai orientá-lo com os estudos da doutrina espírita. Não vai dar a ele uma posição de destaque, de evidência, dizendo, esse é o grupo do médium tal, onde todos vão começar a cercar o médium para pedir favores. E o médium vai se ver na contingência de ter que atender esses favores, e como a substância com que ele lida não é dele, ele vai acabar se comprometendo com espíritos invigilantes e espíritos inferiores. Grupos de trabalhadores devotados, também eles identificaram só mazelas, coordenados por Petitinga, que tem visitado as sociedades sérias e as menos responsáveis, advertindo e convidando à reflexão, inspirando médiuns e doutrinadores. Por amor à preservação dos paradigmas e compromissos doutrinários, estabeleceu cuidadoso programa de assistência moral e espiritual junto a inúmeros grupos constituídos de pessoas sinceras, porém desconhecedoras da doutrina espírita. Selecionando alguns, cada trabalhador de sua equipe encarregou-se de certo número de instituições. O programa consta de acompanhamento, comunicações mediúnicas e organização de reuniões em desdobramento, despertando a consciência dos diretores e médiuns sinceros. Então, qual foi a metodologia deles? Eles identificaram vários grupos espíritas e se dividiram. Cada equipe ficou com um número de centros espíritas para visitar, identificando pessoas sinceras, mas sem conhecimento, e dando suporte, inspiração, fazendo reunião em desdobramento, para que esses grupos pudessem superar dificuldades de momento e constituírem centros espíritas sérios. Por que a preocupação em constituir centros espíritas sérios? Porque as casas espíritas é que darão e dão suporte para que a era nova se estabeleça.
não desmerecendo as outras religiões, que também têm o seu papel na renovação do planeta, as casas espíritas contam com um diferencial, pelo conhecimento e a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Então, o trabalho da casa espírita séria na Era Nova, ele é importantíssimo por conta dessa possibilidade de intercâmbio mediúnico, que as outras religiões, se sérias, também têm, mas não sistematizados como nós. Então, iniciativas como essas estão sendo feitas, com certeza, em grupos sérios católicos, em grupos sérios protestantes, porque a Era Nova é a era em que todos compreenderão melhor a Deus, e todas as religiões são chamadas para colaborar. Mas nós estamos avaliando o papel da doutrina espírita. Os católicos devem estar avaliando o papel da doutrina católica e assim sucessivamente. Então, eles ficaram, essa equipe do Filomeno, Petitinga e mais um ou dois, ficaram com 4 centros espíritas para visitar e orientar enquanto esperavam o desenrolar das atividades lá do sanatório. Então, qual era o primeiro caso? Era um centro espírita, onde eram realizadas 3 reuniões mediúnicas simultâneas. Ah, que bom, né? Não. Uma de Umbanda, outra de técnicas modernas e a terceira reunião mediúnica propriamente dita, nos moldes da doutrina espírita. Então, era um centro que se dizia centro espírita, mas era um centro misturado, como a gente chama, né? Era um centro espiritualista, porque ele tinha, no mesmo centro, simultaneamente, no mesmo dia, a reunião da Umbanda. A gente conhece 1 ou 2 centros espíritas na nossa área, no entorno da região metropolitana, que tem essas práticas. Então, tinha uma reunião de Umbanda, porque eles alegavam que tinham que atender às necessidades dos pretos velhos, que estavam nas reuniões de Umbanda. Por que não atendia também dos brancos velhos, né? Dos índios velhos, dos japoneses, asiáticos velhos, né? Porque é aquela nomenclatura que se convencionou utilizar para aludir espíritos que conservam determinadas características para terem maior ascendência a um público que valoriza essas características. Uma outra reunião de técnicas modernas. O que eram técnicas modernas? Cromoterapia, meditação da lua cheia, apometria, cristalterapia, e eram coisas regressão de memória, que são práticas que não têm a ver com a doutrina espírita, mas que eram enxertadas na reunião como uma técnica espírita moderna. E a reunião propriamente dita. Então, eles ficaram observando como é que era o público que ia. Vamos imaginar ali, 3 portas ali, na hora das reuniões. Um grupo vai para aquela, outro para aquela, outro para aquela. Eles foram avaliar a estrutura. Os respectivos ambientes, à exceção do último, daquele que era uma reunião mediúnica nos moldes da doutrina espírita, eram destituídos de defesas magnéticas e fluídicas, podendo ser adentrados com facilidade. No grupo dos modernistas, os candidatos podiam participar, sem nenhuma informação doutrinária, especialmente os que anelavam pela cura imediata. Então, a gente já aprendeu, principalmente quem já fez curso de passe, que as dependências da casa espírita, ela tem barreiras vibratórias de proteção, que só adentram espíritos com permissão para adentrar naqueles ambientes. Cada área da casa tem uma barreira específica. O salão de palestras tem um tipo de barreira, as salas de evangelização têm outro tipo, a câmara de passe tem outro, a sala de desobsessão tem outro. Cada atividade da casa tem uma barreira e a casa como um todo tem várias faixas de barreira protetora, como se fosse uma grande fortaleza de luz, e é.
Então, tem as barreiras protetoras por onde podem entrar os espíritos perturbadores que querem causar o mal. Eles adentram a barreira da casa, mas eles não passam em determinado ponto específico. Tem vigilância espiritual. Tem uma segunda barreira mais próxima, que eles adentram dentre esses perturbadores, os que já têm condições de ser orientados, mas não passam por determinada outra. E, por fim, aqueles que já têm condições de adentrar ao ambiente íntimo da casa, porque não vão criar obstáculos, vão se beneficiar das nossas palestras, das reuniões de evangelização, de estudos sistematizados e outras mais. Então, a gente sabe que a reunião de desobsessão tem uma barreira poderosa, mas esses outros dois ambientes não tinham barreira. Por que somente a reunião doutrinária tinha barreira? Porque os espíritos só gostavam daquela? Não, porque as barreiras são vitalizadas, são fortalecidas pela nossa seriedade de propósitos, pela nossa oração, pela nossa sustentação. Se a gente entrar na nossa reunião de desobsessão, que é nos moldes da doutrina espírita, mas com pensamento chulo, maldoso, maledicente, leviano, a gente quebra as nossas barreiras. Quem fortalece as barreiras da reunião são os componentes sérios da reunião. Então, ali haviam componentes sérios e os espíritos encontravam condições de fortalecer. Aquelas outras que iam movidos pela curiosidade, pelo imediatismo, não tinha essa preocupação. Os que iam para a reunião do preto velho, como se chamava, eles iam para o petitório, pedir favores. Favores que muitas das vezes são benefício imediato para quem pede, mas que prestariam um desserviço para o outro que estava sendo contrariado, contra a qual estava se pedindo. Na reunião de técnicas modernas, eram técnicas modernas de cura. Cura pelo cristal, cura pela luz, cura, ou mesmo cura pelos passes. Como nós temos aqui a reunião de tratamento espiritual, que inadequadamente as pessoas chamam de cura. A cura é a prova. Muitas das vezes, o problema que você traz, que está estampado no seu corpo físico, ele é a sua cura. Porque enquanto você não desaguar no corpo físico em forma de enfermidade, toda a sombra que você traz das suas ações más, praticadas contra você mesmo ou contra o seu próximo, você vai continuar com isso dentro de você, a sua luz não vai brilhar e você vai continuar envenenado pelas suas próprias ações más. Então, a cura é a enfermidade. É claro que, por mérito, por concessão, por intercessão, o plano espiritual ameniza o seu sofrimento, para que você passe por ele aqui, tirando proveito. Então, muitas das vezes, os espíritos permitem uma melhora no quadro, através de um passe, e, às vezes, até a cessação dos sintomas, que o indivíduo identifica como cura. Mas não é cura real. A cura real é se você se conscientizar de que aquilo precisa ser substituído do seu íntimo, a sombra, o pensamento mau que deu origem à doença, ser substituído do seu íntimo por um pensamento bom. E aí você vem e toma o passe, porque tem um médium com um grande poder fluídico, que os espíritos usaram para te dar uma melhora. Você tem uma melhora tão enfática que você acha que ficou curado. Não, entrei com dor, saí sem dor, estou curado. Ou o centro cura. Aí amanhã tem 3 pessoas que você indicou querendo entrar na mesma sala para tomar o mesmo passe, porque o centro cura. Se o médium não for evangelizado, ele vai achar que ele é médium de cura. Aí ele vai começar a ser vaidoso, vai começar o caminho da derrocada moral. Então, mesmo nos trabalhos de passe espiritual, de tratamento espiritual, não tem cura. A cura tem que ser de dentro para fora. Você pode receber, e recebe, muitas pessoas aqui podem atestar isso, recebe uma melhora que parece que você ficou curado. Mas não acredite, porque se você voltar, e como dizia Jesus, tornar a pecar, vai acontecer coisa pior. Porque você só vai ficar curado quando você
se renovar interiormente. Você pode até ficar com a marca da doença. Vamos imaginar que a sua doença tenha precisado fazer uma extirpação de um tumor e você ficou sem uma parte do seu corpo. Mas você se renovou intimamente. Você está curado. Falta um dedo, falta uma perna, falta um órgão, mas você fez a cura interior, a cura real. Aquela parte ali era para isso mesmo. Ela é temporária. Ela se renova. Mas a parte imortal, você precisa fazer a renovação interior. Então, as técnicas modernas, elas prometiam cura de fora para dentro, sem evangelioterapia, sem evangelização, que é a cura real. Então, quem é que vai querer ficar uma encarnação inteira estudando o evangelho e praticando o evangelho? Que evangelho é disciplina prática. É igual a educação física. Não é disciplina teórica, que você estuda no livro e faz a prova. É prática, é vivência. É igual a nadar. Ninguém aprende a nadar na teoria. Tem que mergulhar e tem que aprender lá, levando uns caldos, né? Evangelho é assim, você aprende vivenciando. Então, quem é que vai querer ficar uma encarnação inteira aprendendo o evangelho, vivenciando o evangelho, se o outro promete que, se ele entrar naquela salinha e tomar 3 passes, ele vai sair curado? Então, os desavisados vão querer ir na técnica moderna, né? Que cura com 3 passes. E a técnica que cura com o evangelho demora muito, uma vida inteira. Olha, eu vou criar uma vida inteira para resolver meu problema. Só que esse resolve. O outro é paliativo, é perfumaria. Resolve um pouquinho, não resolve mais. Então, eu gastei bastante tempo para falar disso, porque aí a gente não precisa falar mais disso quando falar das outras situações. Então, a de técnica moderna, ninguém estava preocupado com renovação moral. Só queria o imediatismo. Então, não tinha barreira vibratória. Podia entrar quem não estudava, quem não sabia nada de doutrina, era curiosidade. As 2 primeiras recebiam espíritos ociosos, zombeteiros, primitivos, além de alguns generosos, mas desconhecedores da realidade do mundo espiritual. O grupo fiel aos labores doutrinários encontrava-se protegido por construções vibratórias que evitavam a entrada de quaisquer entidades que não estivessem na programação. Nós já explicamos por quê. Então, esse é o primeiro caso que eles foram. Eles orientaram, eles influenciaram, fizeram reuniões em desdobramento, identificaram os grupos, as pessoas sérias das 3 reuniões e tentaram motivar e inspirá-los a tomar atitudes adequadas para que aquela casa fosse uma casa espírita séria e não cedesse às esquisitices, às invencionices. O segundo caso era de uma respeitável sociedade espírita, onde se instalara o fermento da dissensão, que o Eduardo falou ainda agora no Novo Testamento, o litígio entre irmãos, onde os diretores chegaram ao extremo de acusar-se reciprocamente nos tribunais terrestres. Vejam como deram brecha para os espíritos das trevas tentarem desarticular a reunião. E era uma sociedade respeitável, era uma casa séria. Então, a vigilância tem que ser constante, porque mesmo nas sociedades sérias, se nós não formos como um feixe de varas, todos unidos para o mesmo ideal de vivência do Evangelho à luz da doutrina espírita, a gente pode abrir brecha para que as trevas se instalem. Ah, mas não tem a tal da barreira que você falou? Sim, mas quem fortalece a barreira somos nós. Se nós abrirmos brechas mentais, os espíritos superiores pouco podem fazer, porque nós estamos convidando os espíritos das trevas para serem comensais conosco, para sentarem ao nosso lado na reunião de diretoria, quando nós formos deliberar. Para nosso pensamento, cria brechas. Então, era uma verdadeira multidão de clientes que se beneficiavam dos recursos espíritas aplicados na sociedade, que estava praticamente à mercê dos espíritos vulgares e descomprometidos com a elevação pessoal. Os mentores redobravam esforços, vigiavam todo o tempo, inspirando os mais dúcteis à fraternidade, união,
a conciliação sem que fosse colhidos os resultados anelados. O desfile das vaidades e o campeonato da presunção propunham disputas ridículas entre os membros da casa espírita. Convocação de especialistas em recuperação psíquica ambiental, fazendo equipamentos especiais que diluíam as densas vibrações de animosidades e outros que criavam psicosfera mais saudável. Eles tiveram que trazer para o centro espírita especialistas, vindo das colônias espirituais. Tão pesada era a psicosfera, para poder limpar a psicosfera do ambiente, tentar diluir as vibrações que os próprios tarefeiros e diretores, coordenadores estavam criando. E por que isso? Essa aqui que é a terceira. No caso 2, porque cada um tinha uma ideia pessoal e queriam colocar em prática a sua ideia pessoal, esquecidos que a finalidade da casa espírita é a vivência da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, de filosofia, que permite o estudo e a compreensão da doutrina, a ciência, que permite o intercâmbio sério e responsável entre o mundo físico e o mundo espiritual, e a religião, cuja moral, única moral que permite alcançar os objetivos da doutrina é a moral do Cristo, que é a única que é capaz de nos apontar, nos levar à felicidade. Já visto Jesus ter dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eles estavam esquecidos disso. Eles acharam que a casa espírita era um desfile de vaidades, onde cada um queria colocar em prática aquilo que achava que devia colocar. Terceiro caso, era uma respeitável agremiação espírita que se constituía abençoado recinto onde se recolhiam trabalhadores das esferas superiores. Até aí tudo bem, não é? Era uma casa séria, os espíritos superiores estavam lá, trabalhando. Qual é o problema? O problema foi que a sociedade passou a empregar todos os seus esforços na atividade de assistência social. Isso não é bom? Em detrimento da divulgação do espiritismo e da orientação de vidas, criando mecanismos antidoutrinários para recolher donativos. Então, velha situação complexa de abrir as portas para fazer assistência social. A assistência social espírita é algo específico, que tem literatura espírita que orienta. Joana de Ângeles tem uma página no livro Dimensões da Verdade, que é o capítulo 4, que fala assistência social e espiritismo. Se você ler só aquela página, você já sabe o que fazer. Ela mostra nem espiritismo sem assistência social, nem assistência social sem espiritismo. Porque a função do espiritismo é orientar vidas. A assistência social, ela é um paliativo para aqueles cujas vidas estão cursando com dificuldades, que por impositivo da prova que ele precisa passar nessa encarnação, ele está numa situação de carência financeira, mesmo carência afetiva, sem apoio emocional, carência de todo tipo. O indivíduo está numa situação onde vive num meio hostil, onde falta até o necessário para a sua sobrevivência, ele não tem assistência médica, ele não tem acesso à educação, nem educação sem qualidade, quanto mais educação de qualidade. Ele não tem comida. O centro espírita acolhe, atende nas suas possibilidades a necessidade imediata daquele indivíduo. Mas ele não pode deixar de apresentar a doutrina. Então, vocês não podem obrigar o indivíduo que vem buscar a bolsa a assistir à reunião espírita. Não. Nós não obrigamos quem vem, os centros espíritas sérios, nós que estou falando é isso, quem vem buscar bolsa a assistir a palestra espírita, porque nós não distribuímos bolsas. Nós franqueamos reunião de assistência espiritual, palestra pública e passe, evangelização de criança, orientação de adulto, para todos, desde o indivíduo rico que para o carrão no estacionamento, até aquele que vem maltrapilho, precisando daquilo
dê alguma coisa para comer hoje, porque ele não comeu ainda. É isso que a casa faz. A casa abre a porta e franqueia uma reunião de assistência espiritual. Se dentre aqueles que aqui estão tem alguém que veio e fala, ou você identifica, estou com uma situação de necessidade, não tenho o que comer em casa, não tenho botijão de gás, não tenho roupa. Nesse frio, você vê a pessoa sem agasalho. A casa oferece uma assistência material. Tem um departamento de promoção e assistência social que faz isso. Olha a diferença. A casa oferece orientação espírita. Ele chega aqui e sabe por que ele está nessa situação difícil. Por que ele reencarnou nessa pobreza. Ele vai aprender a lei de causa e efeito. E aí, porque fora da caridade não há salvação, a casa espírita, quem pode, se cotiza, se reúne e ajuda aquela pessoa regularmente, enquanto ela precisar. Então, a pessoa não vem buscar uma bolsa e é obrigada a assistir palestra, porque aqui não é lugar de distribuir bolsa, aqui é lugar de distribuir evangelho. Então, quando a casa espírita muda o foco e diz, distribuímos bolsas e não obrigamos ninguém a assistir palestra, você está dando o imediato. E aí Jesus, como Jesus disse para aquele discípulo que falou que Pedro podia ter vendido a comida toda e alimentado os pobres, ter usado o dinheiro da comida, do banquete, e alimentado os pobres, e que Maria podia ter pego aquele perfume que ela lavou os pés de Jesus para vender e alimentar os pobres. E aí Jesus disse, os pobres sempre os tereis, quanto a mim, nem sempre estarei com vocês. Então, essa casa espírita, ela decidiu que ela ia dar comida. E que quem quisesse aprender espiritismo, aprendesse. Isso é muito pouco. Para quem precisa se decidir nessa encarnação. Quem está numa situação de pobreza extrema, que hoje acordou e que não tem o que comer, ele precisa de consolação. Ele precisa saber que isso é temporário, que ele não está deserdado de Deus, que essa prova é porque, na última encarnação, ele foi abastado e egoísta, que ele vai superar essa prova se ele tiver bom ânimo e que amanhã ele vai estar quitado com a própria consciência e com a consciência divina, e ele não vai precisar passar por essa dificuldade para ele nem para os filhos. Ele precisa aprender que existe consolação, que existe esperança, que aquilo que ele passa não é porque ele é o último dos mortais e que ninguém se preocupa com ele. Porque se ele achar isso por um dia, ele vai aceder ao chamamento do tráfico. Ele vai cair no crime, no assassinato. Eu li um artigo que saiu dia 3, que eu vou usar com os alunos na aula semana que vem, que mostra que no país inteiro chama de política social punitiva. É um artigo numa revista inglesa, mas depois, quem quiser, quiser precisar, até passa a versão traduzida, que está mostrando que no mundo, no mundo inteiro, com determinados modos de governos que não priorizam políticas sociais, sem querer entrar em determinadas denominações, no mundo inteiro aumentaram as chamadas políticas sociais punitivas, que estão fazendo com que mais pessoas caiam no crime, caiam no assassinato, caiam na violência e lotando com isso as prisões, porque as pessoas sem esperança, sem consolação, ela parte para o crime. Então, o Espiritismo tem condições de dar consolação, esperança, principalmente para aquelas crianças necessitadas que acordam de manhã e não têm o café quente para tomar com leite, e que precisam saber que isso também passa. Então, se a casa espírita não faz isso, prioriza da comida, da roupa, ela não cumpre o seu papel. Foi o que eles identificaram. Então, não é obrigar, é mudar o foco. Repetindo, nós não distribuímos bolsa. O Espiritismo não tem compromisso de distribuir bolsa, nem compromisso de curar corpos. Nós apresentamos o Evangelho e utilizamos a nossa possibilidade, a solidariedade, para ajudar quem está numa situação difícil. O fluido do médium para atenuar a dor, né, no tratamento de saúde, e o alimento material,
o mantimento ou a roupa para aquele que está necessitado. Então, é assim que é a assistência social espírita. Então, como eles não estavam priorizando isso, estavam achando que seria melhor se eles só distribuíssem, eles abriram brecha para que os espíritos trevosos acessassem esse centro, criando mecanismos antidoutrinários. Aí começaram a receber dinheiro de fonte duvidosa. Eu tenho aqui R$ 1.000 para doar para o centro espírita, mas eu preciso que você faça um recibo de R$ 2.000, como se você tivesse recebido R$ 2.000. Então, muitos centros espíritas já receberam essas propostas, e que, claro, não aceitaram. Então, eles começaram a receber esse tipo de mecanismo antidoutrinário. Não importa, é que eu vou receber o dinheiro e vou poder comprar mais comida. E aí criaram brecha para as trevas. Utilizando-se da onda de curas, passou a adotar terapias alternativas para atrair público e conseguir moedas para a caridade enganosa que pretendia realizar. Nós não cobramos, mas se você quiser dar qualquer dinheirinho, fique à vontade. Então, eram esquemas, subterfúgios, que acabaram criando brechas. Passou a exigir que o paciente se tornasse sócio da entidade, a fim de poder receber o tratamento. Então, o que eles faziam? Olha, a gente tem aqui o passe especial. Você se associa à casa, você pode tomar quantos passos você quiser. Mais ou menos assim. A palestra tinha por finalidade entreter os pacientes enquanto eram chamados para o tratamento. Então, a palestra não era principal. O indivíduo ficava ouvindo alguém falar enquanto não chamava o nome dele. E aí chamava, ele ia. Então, o principal era a cura. Então, a casa desvirtuou totalmente, porque não estudava as obras da codificação, não estudava a maneira certa de aplicar a mediunidade. E o quarto caso, para finalizar, que era um núcleo espírita respeitável que se mantém fiel à codificação. Era o quarto que ele visitou, que mesmo com todas essas investidas das trevas, mesmo com todas as tramas, mesmo com todas as armadilhas que muitas das vezes nós passamos, mas somente os lobos caem nas armadilhas para lobos, é bom lembrar disso, eles conseguiram se manter firmes. Um edifício de amplas proporções, tomado por uma especial luminosidade que dele se exteriorizava, uma fortaleza de luz. Ações de benemerência e a prática do espiritismo, dentro dos seus paradigmas, encontram o devido respeito e consideração. A seriedade como são tratados os problemas e discutidas as responsabilidades tem no Evangelho de Jesus as suas diretrizes de segurança. O bem, o dever e a responsabilidade na prática da caridade geram energias poderosas que defendem o recinto onde são vivenciados, protegendo todos aqueles que se empenham pelo realizar. Movimentação de entidades desencarnadas, portadoras de elevado padrão moral, assim como de sofredores necessitados de amparo. O edifício era defendido por uma verdadeira muralha fluídica, em torno da qual diversos espíritos que pertenceram a algumas etnias no país montavam guardas joviais e diligentes. A prece ungida de amor, gratulatória, intercessória, suplicante, seja qual for a sua expressão, produz vibrações perfumadas no ambiente. Auditório repleto de desencarnados e alguns poucos encarnados, lendo e meditando enquanto aguardavam o início da reunião. Em toda parte havia ordem e se primava pelo equilíbrio. Os membros encarnados eram conscientes da magnitude do trabalho que desenvolviam, realizando-o com alegria e seriedade, evitando a bulha e a vulgaridade do anedotado de chulo. Então, essa era a casa que permanecia fiel aos postulados da codificação. E essa casa torna-se um fulcro central para onde convergem muitos pensamentos e expectativas de encarnados e desencarnados. Transforma-se num dínamo de alta potência que emite ondas de vibrações saudáveis em favor da comunidade onde se encontra instalada. Paciente que deveria ir ao atendimento fraterno em busca de orientação para uma grave decisão que seria tomada. Foi atendido por meio de passes aplicados pelo mentor, a atendente que afastou o espírito hostil que a acompanhava. Encaminhada para o serviço de passe, o espírito obsessor não pôde acompanhá-la, vencendo as naturais barreiras da sala de fluidoterapia, ficando detido no local de atendimento. Então, essa
é a casa espírita séria que nós queremos ser sempre e pelo qual trabalhamos para fazer com que a nossa casa tenha a assistência dos bons espíritos sempre. Então, lembrando esse trecho do Dr. Bezerra de Menezes, que nunca vai ser demais lembrar que Jesus nos enviou como ovelhas mansas no meio de lobos esfaimados, não admitindo a hipótese de nos tornarmos lobos também. Então, nós somos as ovelhas no meio dos lobos, que cumpramos a nossa função servindo a Jesus.